Selma Gomes e Elza Salazar são duas pedagogas com uma trajetória de vida incrível. E é justamente isso que elas fazem no seu livro de estreia: dar voz a professores que reescrevem as suas histórias de vida. Confere aí que essa conversa foi muito boa. Bom, gente, estamos aqui com Selma Gomes e Elza Salazar, autoras da Voz do Professor Especialista. Queria bater um papo sobre esse trabalho bacana, biográfico, de construção de biografia de professores especificamente. Tem um trabalho que tem uma relação muito grande com filosofia e cuidado de si. A gente faz esse trabalho com os alunos e o trabalho de construção dessas biografias com os professores é fundamental também. Então eu queria escutar um pouquinho vocês sobre a constituição do livro, como é que se deu a concepção, de onde vieram as ideias, como é que ele foi sendo formatado e ao mesmo tempo o processo de criação. Assim, na verdade, né, eu e a Elza, a gente, como coordenadoras pedagógicas de ensino fundamental 2 e médio, fomos pensando num trabalho com esses professores, né? Como que nós faríamos um trabalho com os professores de fundamental e médio, que não fosse um trabalho assim específico de matemática, história, geografia, porque eles são especialistas. E aí veio a ideia de trabalhar com a biografia educativa, com as trajetórias de vida, no sentido de que esses professores se descobrissem, que eles soubessem qual que é o trabalho deles no dia a dia, para que eles vieram para cá, como eles se tornaram os professores que eles eram naquele momento, mas a gente foi por um apelo diferenciado que não fosse só a questão mesmo técnica. Então a gente partiu para a questão do autoconhecimento, desse cuidado de si, mas que foi uma coisa foi uma coisa tão sutil que, na verdade, as coisas foram acontecendo, né? Essas histórias foram acontecendo e as mudanças foram surgindo no dia a dia desses professores, mesmo sem que eles percebessem que a gente queria isso, né? Então foi muito bem pensado, eu e a Elza pensamos, eu e a Elza nós colocamos autores, né? Pensamos na Marie-Christine Jossot, que é uma autora francesa e que estuda trajetórias de vida. Pensamos no Antônio Nova, que é um educador que fala da questão do profissional, né, do educador, da identidade do professor. Então foi tudo muito pensado e que quando nós apresentamos para ele, para nossa surpresa, assim, foi tão bem aceito que eles queriam continuidade, né? Então, um curso que nós demos para os professores de 6 meses, ele acabou se tornando esse livro, que na verdade a ideia primeira não era escrever um livro, né? A gente tinha assim ideia de publicar, quem sabe, em algum momento, mas não necessariamente nesse momento, né? Esse momento era pensando como coordenadoras de uma escola e que esses professores precisavam, né, desse trabalho. A gente precisava dar voz para esses professores se enxergarem, né? Eu me tornei professor de matemática por quê? E aí, nesse curso, eles foram descobrindo que, assim, quem era professor de história, porque um dia um professor de história encantou. O professor de matemática era professor de matemática porque um dia alguém de matemática o encantou. E eles começaram a pensar, o que eu estou fazendo para encantar o meu aluno? Né? Que marca eu estou deixando? E a gente viu resultados maravilhosos, assim, eles enxergarem no dia a dia os alunos deles como pessoas especiais, cada aluno é uma pessoa diferenciada, né? Eles são capazes de aprender sim. Então foi daí que surgiu a ideia de publicar. Por quê? Porque a gente teve um cuidado durante todo o processo desse curso de ir anotando. A Elza ia anotando tudo que eles ali falavam, até os pensamentos ela já estava, né, colocando em prática ali, escrevendo. E os próprios professores, na atividade, eles iam fazendo esse exercício de escrever e devolver pra gente o que eles estavam sentindo. Quando a gente viu, a gente tinha um material na mão tão rico
que a gente falou, agora é o momento de colocar isso e compartilhar isso com outros educadores, com outros coordenadores, professores. Foi daí que surgiu esse livro, que pra gente assim é uma preciosidade, e a gente tá tendo assim muita surpresa em ouvir as pessoas que leem o que elas sentem, né, com esse livro, o que elas sentem quando elas estão... Ontem mesmo, uma aluna da faculdade, uma aluna me escreveu dizendo assim que ao ler, ela se sentiu naquele encontro, ela se sentiu como um daqueles professores. Parece que eles ficam íntimos do assunto e todo mundo quer escrever um pouco da sua história. Então é isso. Você sente isso isso que a Selma está trazendo, achei interessante porque ele mescla oralidade, né? Então a proposta inicial era ser um curso de formação para professores no qual eles tivessem voz, né? Então tem ali o elemento da oralidade e o elemento da escrita, né? Do refletir acerca da sua própria história por meio da escrita. E isso de fato tem efeitos transformadores, era isso que vocês sentiam? Tem efeito transformador, sim, Carlos. Muito interessante porque, a princípio, quando você está desenvolvendo um trabalho de formação, com a trajetória educativa, traz um pensamento para a pessoa, o contato com a sua própria história é um mergulho para dentro de si. É uma busca, às vezes, até sofrida, vem com uma carga de emoção, traz à tona, às vezes, decepções, enfim, é um encontro da pessoa com ela mesma, e nesse exercício, dessa busca de si, e trazendo de dentro para fora, com a própria escrita, já é um esforço de sentimentos que a pessoa traz. E à medida que isto vai acontecendo, a pessoa se surpreende com a sua própria trajetória, com a sua formação. É um encontro muito interessante da pessoa com ela mesma. É um exercício que a pessoa faz carregada realmente de muita emoção. Há um cuidado para que a pessoa não se sinta invadida, porque em certos momentos ela vai sair da escrita e ela vai trazer para a oralidade, que é o momento da escuta, a escuta do grupo. E é um exercício não só para a pessoa, mas para os ouvintes. Então é um exercício de reequilíbrio com a sua própria história. E à medida que isto vai sendo relatado, as outras pessoas também vão buscando dentro de si suas histórias. Então, ao mesmo tempo que é um exercício muito íntimo, ele é também coletivo por conta do trânsito que se faz de dentro para fora com este exercício de formação. E a conclusão deste conjunto de buscas é uma grande reflexão sobre a trajetória profissional. Há uma mistura entre o eu pessoal e o eu profissional que a pessoa se tornou, e a busca pela formação educativa mesmo, a biografia educativa, que traz esse conjunto de reflexões para que esse exercício seja completo, e ele realmente é. Recentemente nós tivemos uma experiência lá no Espírito Santo, num grupo de formação. Tínhamos lá 29 pessoas, e no momento em que foi proposto esse exercício, houve assim um sentido: e agora? Como é que eu busco a minha própria história? Como é difícil trazer de volta aquilo que eu já vivi, e muitas vezes não são momentos que são fáceis de serem resgatados, mas que pelo sentido de convivência já do grupo, então houve um momento de muita tranquilidade para que esse exercício fosse feito. E aí o mais prazeroso foi que espontaneamente as pessoas quiseram fazer os seus relatos. E aí a constatação de que, ao relatar,
a pessoa vai se mostrando e dando oportunidade para que o outro também se mostre. Então, um exercício muito positivo, muito interessante e que compõe a história de vida das pessoas. Então, a gente acaba concluindo que realmente a transformação de si, ela é importante porque há realmente essa mudança e a partir do momento da transformação de si, ela pode, a pessoa, transformar o outro e o outro e o outro. Que bacana, muito bacana. Quer dizer, a gente, nesses trabalhos de formação, geralmente o centro da história está numa formação mais técnica, né? Então, mais objetiva, ou enfim, os conteúdos que estão ali sendo trabalhados, tentados, ou como a criança pensa, como o jovem pensa. Esse contato do afeto do indivíduo com ele mesmo. E mais essa conexão com as suas sombras, né? Porque vocês estão trazendo um pouco disso também, que de alguma maneira vem à tona não só as potencialidades, mas algumas sombras. Sim. E o simples fato de tomar contato com isso é transformador. E achei muito bacana uma fala sua, Elza, que a possibilidade de transformação de si é o que de fato tem como reflexo a possibilidade depois da transformação do outro, né? Da transformação do aluno. É isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo. E assim, mais importante do que você narrar sua história é você ouvir a história do outro. Porque quando a gente escuta a história do outro, é aí que a transformação começa a acontecer. Porque você vai contar um pouco da sua história e na verdade, eu estou ouvindo a sua história, mas eu estou ouvindo a sua história e já fazendo as mudanças e lembrando das minhas, lembrando do que poderia ser diferente. Poxa, eu também passei por isso. Então, é uma transformação e que quem vive essa experiência pode contar que, de verdade, a partir do momento que você para pensar um pouco em tudo isso, você muda, você é uma outra pessoa, você é um outro profissional. Quando você responde a pergunta, né, como eu me tornei o que eu sou hoje, você começa a valorizar tudo, absolutamente tudo. Você valoriza o seu ontem, você valoriza a sua formação, você valoriza a escola que você veio, você valoriza a sua história, né, as pessoas que você se relaciona, e você valoriza as pessoas que você convive hoje. É um resgate, assim, é uma experiência interessantíssima que a gente sugere, assim, que todos os educadores ou qualquer profissional pode passar por isso. Às vezes, esse trabalho, as pessoas até se confundem um pouco, pensam que é um trabalho de autoconhecimento, apenas isso. Também é um trabalho, você acaba se conhecendo, você faz um trabalho de autoconhecimento, mas não é um trabalho de clínica, não é um trabalho voltado para essa coisa tão simples, né? Como se fosse, vamos falar das nossas vidas hoje, você conta um pouco da sua história, eu conto um pouco da minha, não é isso, né? Mas, na verdade, para o profissional chegar ao ponto de expor a sua história, é uma coisa que demora. Pode ser que nós tivemos ali no nosso encontro alguns professores que não conseguiam se colocar, e isso faz parte do exercício, né? Não é o momento. Mas com certeza, ele não narrou a história, mas ele fez altas reflexões. Ele, ao ouvir todas as histórias, ele se emocionou, né? Nós tivemos professores que choraram no meio e ficaram tranquilos, não falaram. Nós tivemos professores que escreveram no último dia, né? Talvez escreveram porque assim, bom, é o último dia, eu tenho que escrever. Pode ser, né? Mas o sentimento dessa pessoa durante todo o curso foi fenomenal, né? Quando ela consegue se transformar ouvindo a história do outro. Então, a Elza mesmo tem alguns exemplos ali de Vitória, como que as pessoas sempre começam escrevendo: eu tenho dificuldade de falar da minha vida, eu tenho dificuldade de falar da minha vida. Nem mesmo quem tem facilidade de falar, não é uma coisa assim para você contar da sua vida. Na verdade, é um resgate da sua história, né? Por que eu tô aqui hoje, né? Como eu cheguei aonde eu cheguei hoje. Até porque tem um processo de estudo, né? Nós nos baseamos em pesquisas muito interessantes sobre como você usar as histórias de vida na formação de pessoas
Não importa se professores, não importa qual é o seu ramo profissional, mas você está trabalhando na essência da formação da pessoa. E essa busca, esse contato de si, ele é importante exatamente por isso, porque ele é transformador. Qual é o primeiro passo? Como é que vocês iniciam o trabalho lá com os professores? Primeiro nós apresentamos um pouco dessa história que a Selma acabou de relatar, que é o nascimento deste trabalho com a equipe de professores. Depois nós apresentamos os nossos inspiradores, que é a Maria Cristina Jossô, o Antônio Nova e o poeta brasileiríssimo, né, recentemente falecido, que é o Manuel de Barros. Então retoma o teu raciocínio. Vixe, eu tenho um problema com isso. Você dizia sobre os autores que foram inspiradores Isso. da obra e que esse é uma espécie de preâmbulo para iniciar, para introduzir o trabalho com os professores, né? Sem dúvida, porque não somos nós, as autoras Selma e Elza, que estamos tentando passar essa verdade, mas são os nossos inspiradores. Então, Maria Cristina Jossô, o Antônio Nova, Manuel de Barros, que nos inspiraram por conta até de suas pesquisas, dos seus trabalhos com as pessoas. Então, apresentamos dessa forma, até para suavizar, para poder termos um caminho de chegada neste trabalho. Aí, depois de muita conversa, de muita apresentação dos estudos, das pesquisas, aí chegamos no ponto essencial, que é trabalhar a biografia educativa. Bacana. E Selma, a aplicação, assim, o recorte, isso serve mais, porque aqui a gente está tratando, até no título, né, o professor especialista, mas isso fica só nesse recorte do Fundo 2, médio, ou vocês já tiveram experiências com os outros professores? Como é que funciona isso? Foi bem interessante, né? A gente teve uma experiência de trabalhar de poder fazer esse mesmo exercício com coordenadores pedagógicos, uma equipe de coordenadores de Votuporanga, né, uma equipe muito bacana. Eles vieram a São Paulo e justamente para ouvir isso, e aí foi que a gente se realizou nesse dia, poder compartilhar com colegas, né, de profissão o que a gente pensava. E mais feliz ainda foi saber que elas levaram essa ideia para Votuporanga, para compartilhar com as professoras delas de educação infantil, né, professores de 1ª a 4ª. Mas a própria Jossô, ela tem experiências, né, ela escreve num livro dela, que o livro dela tem um nome muito parecido com o seu, que ela fala de caminhar para si, né, que é a tese de doutorado dela, esse caminhar para si. Nesse livro, ela conta experiências com muitos profissionais. Encontro de repente, de porteiros, de cozinheiros, de engenheiros. Então, ela pega, assim, profissionais afins, né, profissionais que trabalham no mesmo local ou que têm a mesma profissão, para discutir um pouco como eles se tornaram o que eles são hoje, e a partir daí direcionar e vão fazendo esse recorte da história de vida, da história profissional, que essas histórias se misturam, né? Uma coisa muito bacana que a Elza estava contando aí desse começo, né? Que a gente faz um começo de um trabalho com os professores, com esses teóricos, e o que o Manuel de Barros, que não é um teórico, mas é um poeta, né? E ele dá uma suavidade para esse trabalho nosso, que é a questão de desconstruir o que eu tenho enraizado dentro de mim, né? Então é assim, eu vou desconstruir essa pessoa que eu sou, né? Nós lá como coordenadoras, temos as regras, né? O nome coordenador pedagógico já vem com uma carga, peso, né? Um peso, né? Professor de matemática vem com um peso. Então às vezes as pessoas não queriam participar ou não querem participar de um grupo de conversa, de trabalho, por conta de não se expor, né,
eu vou me expor, as pessoas vão saber quem eu sou. E na verdade a proposta é de desconstrução, né? O Manuel de Barros, ele era fenomenal nisso, ele traz, assim, as poesias, na verdade não são todas que a gente consegue entender, porque ele não escreve pra gente, ele escreve pra ele, né? Se você quiser entender, que bom, ele fica feliz. Agora, se você não entender, e a gente partiu daí. Então vamos desconstruir, né? Hoje, começa assim, né? Hoje aqui ninguém é professor de matemática, ninguém é dono do seu saber. Né? Hoje aqui a gente tá para desconstruir tudo isso e de falar de outras coisas. E aí quando a gente coloca uma poesia do Manuel de Barros, coloca alguma coisa, a gente trabalhou também uma foto do Sebastião Salgado, né? Que ele mostra aquela menina Jocely, né? Pequenininha, que ele ganhou até prêmios com isso, e depois um resgate dessa história. Então, quando a gente vai sensibilizando e as pessoas vão ficando assim envolvidas nisso e tem vontade de desconstruir. Então vamos desconstruir? Vamos, então vamos lá, né? Então isso é bem bacana. Eu queria ler uma poesia do Manuel de Barros, que ela é muito assim do nosso trabalho, né? Então isso é muito bacana, que ele fala assim: a maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Então, assim, isso é muito interessante, né? Então, a gente precisa ser outros. E é essa a nossa proposta, que as pessoas sejam outras, que elas sejam elas mesmas e que elas se transformem e transformem as outras pessoas também. Muito bacana. E um dos nossos objetivos também, e que pudemos constatar, Carlos, é que a transformação de si, que visa a transformação do outro para o professor, é fundamental, essencial, porque todos os dias ele se depara com um aluno e muitas vezes esse professor tem dificuldade em entender certas ações do aluno em sala de aula. Então, à medida que ele vai descobrindo que o aluno também é um ser em construção, é um ser que, principalmente a criança e o adolescente, são conflitantes, né? Vivem muitas situações de conflitos e eles buscam, muitas vezes, na sua solidão, um mergulho para dentro de si. Quando esse professor se depara também com este olhar para dentro deste aluno, né? Ele consegue ter também um ambiente mais acolhedor. Ele tem, através desse trabalho, a gente busca que ele desenvolva também esse olhar sensível, esse olhar acolhedor mesmo. Então, é uma transformação coletiva. A partir da transformação de si, a gente consegue que isso seja coletivo. Tivemos uma experiência também lá em Votuporanga, e nós dissemos, né, para os professores, não é nenhuma receita milagrosa, até porque é baseada em pesquisas, baseada em pessoas, baseada nas dificuldades do dia a dia de sala de aula. Então, muito pelo contrário, é uma vivência muito real, mas é possível por conta das transformações das pessoas. Elza, como que você vê a questão da identidade do professor? Vocês agora estão aí no Brasil, assim, vocês estão, né, fazendo essas formações, levando essa ideia da construção da biografia, né, como algo fundamental para se desconstruir e resgatar algum tipo de essência. Professor brasileiro, a identidade do professor brasileiro, né? A gente vive uma crise. O que vocês acham? Olha, Carlos, muito interessante a sua pergunta. Eu tenho assim uma impressão de que vivemos 2 pontos diferentes dessa realidade.
Existem as pessoas que não acreditam nelas mesmas como pessoas, né, profissionais capazes de transformação, e aí a primeira transformação é a de si, então talvez elas ainda não tenham essa consciência de que é possível. E temos um número muito grande de profissionais que buscam aí pelo Brasil as suas formações, elas já estão em processo de formação. Então eu acredito muito mais na possibilidade da transformação positiva do que deste grupo que está incrédulo com as possibilidades de mudança. O que você acha, Selma? Eu fico pensando um pouco nessa... Um pouco não, bastante, aqui trazendo um pouco para o trabalho do Filosofia e Cuidar de Si. Eu faço muito um trabalho de formação do professor para que ele use o material e faça esse mesmo processo de escrita e de biografia, de vida do aluno com ele mesmo. E é muito comum a gente ver o professor tomando contato com o elemento da honra, né? E resgatando essa sensação de honra, essa sensação de sentir-se pleno, sentir-se altivo, não por um orgulho bobo, mas por tomar contato com as suas potencialidades mais fundamentais, né? Quer dizer, como que a gente está nesse momento? Como é que vocês veem esse momento, Selma? Isso que a Elza falou é muito interessante e assim... de verdade parece que está muito dividido, né? Tem uma parte que a gente vê essa questão da desvalorização também, né, do profissional. É um profissional sofrido, né? Porém, se a gente pegar isso e falar assim, não, eu sou um profissional sofrido e eu vou ficar sofrendo porque o salário é baixo, não, né? É justamente isso que a gente acha que a gente tem que erguer e falar, não, vamos lá, vamos estudar, é possível, né? Hoje em dia, a possibilidade do professor ter acesso a tantos materiais, né? Tem materiais aí que você não precisa gastar, né? Você tem todo o material de Paulo Freire, você tem todo o material disponível para você, né? Então tem aí uma coisa de céu, né, vida, sou um coitado, e que a gente precisa de verdade dar uma injeção de ânimo, né, nesses professores. Sei que também não é fácil, né, às vezes sustentar uma família com a questão mesmo, quando você fala da honra, tem situações que são desumanas mesmo com o professor, né, a gente vê. Aí, me parece que no estado do Rio de Janeiro eles deram um vale cultura para os professores, né? Então eles tinham um cartão que eles só podiam gastar tantos reais lá, enfim, com cultura. E é claro, a gente já ficou sabendo que o professor vendia esse vale cultura porque ele tinha que ir ao supermercado, né? Então uma coisa é eu ter que comprar comida para os meus filhos em casa, e outra coisa assim, poxa vida, eu sou professor. E aí, né? Então a gente espera o quê do professor? Que o professor vá mesmo a teatros, vá a cinema, vá a exposições, mas a gente vê que, assim, o nosso país não está valorizando isso. E não é por isso que a gente vai ficar aí de braço cruzado. Então, até esse nosso trabalho mesmo, a gente acredita que ele resgate isso na pessoa. Ele resgate isso, porque quando você começa a pensar, nossa, como eu me tornei professor no Brasil hoje em dia, e você começa a ver a sua história, gente, quem é professor, de verdade, se você pegar a história dele, é um resgate de vida dessa pessoa. Ela lutou muito para isso, né? Porque hoje em dia a pessoa que se torna professor muitas vezes por opção mesmo, não é porque tem bom salário, por exemplo, né? Não é porque tem... olha, veja as escolas públicas, né? A minha experiência da Elza, ela é uma experiência até maior em escola particular, né? Nós fizemos esse trabalho em escola particular. E mesmo assim, os nossos professores também eram professores de escola pública, né? Mas a escola pública, infelizmente, ela tá
ela está abandonada, e eu acho que a gente pode, através desse trabalho, resgatar essa identidade profissional, né? Quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, o que é que eu quero para a educação do meu país, e fazer alguma coisa mesmo, de fato. Muito bacana, muito bacana. Para terminar, gente, e aí? Futuro e pensamentos agora para frente. O que vocês pretendem com o material, com o livro? Quais são os próximos passos? A gente já está assim, né? Pensando, sim, a gente tem muita coisa escrita já, a gente tem muito rascunho, né, Elza? A gente precisa, na verdade, organizar tudo isso, porque algumas coisas estão acontecendo também. Para nós foi uma surpresa ir para Votuporanga e falar para tanta gente, né? Nós tivemos ali 1.300 professores, 1.300 profissionais ouvindo, né? Ouvindo. A gente acredita que de alguma forma a gente tocou essas pessoas. Esse trabalho, eu acho que o que a gente quer mesmo é que ele cresça mais, e a gente percebeu que é esse o caminho. É a biografia educativa, são as trajetórias de vida, e pela nossa experiência com sala de aula, com escola, professores, a gente acredita que esse é o caminho, é trabalhar com essa população aí, né, que são os atores aí da escola. Então, acho que é isso, né, Elza? É isso. Ai, Elza, resgata. 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 Psicografa, Elza. Tá sendo transformada, Elza? Pela transformação dos professores? Sem dúvida, é uma transformação realmente inesperada e muito prazerosa, porque um trabalho que nasceu da simplicidade do dia a dia de professores, de nós coordenadoras, está transitando por um caminho que nos surpreende pelo interesse da transformação. E é nisso que nós apostamos a partir de agora, daqui para o futuro, que realmente esse trabalho continue frutificando pessoas que acreditem que a partir do seu olhar interno ele possa ser semeado com bastante amor, com bastante cuidado de si, te copiando, mas que é realmente um cuidado bastante valoroso para aquilo que a gente pretende, que é transformar educadores, transformar pessoas em profissionais muito mais competentes do que já são. É essa busca, essa reflexão que a gente quer que eles se permitam. É apenas um encontro com aquilo que eles já têm e um resgate daquilo que são. Gente, brigadíssimo. Foi muito gostoso. Muito Muito bacana. legal, né? Foi Obrigada, obrigada. Ai, que lindo, que lindo. Ele vai cortar isso, né? Que lindo. Acho que sim. Você que pensa. E aí, gostou da conversa? Foi bacana mesmo. Então não se esquece de dar um joinha no vídeo e se inscrever no canal para receber as novidades. Abração e até a próxima.